Agora na Rádio USP, De Papo Pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo Pro Ar. Apresentação Cido Tavares. Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar. Mais um De Papo Pro Ar aqui na Rádio USP nesta sexta-feira. Hoje eu tenho a alegria de receber esse músico, escritor, poeta, professor. Seu primeiro livro, para você ter uma ideia, é um livro de poemas, Outros Barulhos, foi contemplado com o Prêmio Jabuti, isso em 2009. Premiadíssimo, seu trabalho já foi traduzido para outras línguas. É uma honra poder receber Reinaldo Bessa. Reinaldo, seja bem-vindo, que honra falar com você. Maravilha, salve Cido Tavares, ouvinte da Rádio USP, é um grande prazer falar um pouco do meu trabalho, que eu venho fazendo, né? E também é muito bom ficar um pouquinho de papo pro ar, né? Não é mais minha casa, nem é mais meu tempo. O passado tem 1000 asas, vem na valsa, vem no vento, e eu vou nessa dança, amor, e eu vou. Você aí trabalhando incansavelmente, lançando aí, vamos falar daqui a pouquinho desse novo trabalho que você lançou agora no começo do mês de agosto. O que veio primeiro, né? As palavras, a música, como você seguiu, como você juntou tudo isso? Porque você é um artista completo, né? As palavras, sinceramente, e às vezes ser esse artista completo, Cido, às vezes é um problema, porque você não sabe às vezes a gente não sabe às vezes como conciliar isso, né? No começo da carreira, ser poeta, ser músico, eu não conseguia muito conciliar as duas coisas. Hoje eu consigo, mas eu fui muito influenciado primeiramente pelas palavras, né? Eu comecei como leitor, sou leitor até hoje, um leitor apaixonado. No percurso dessa leitura, de contato com a literatura, com a poesia brasileira, enfim, desde a minha formação de adolescente até agora, eu esbarrei na música. Aí sim consegui juntar as duas coisas, né? E pude aí pensar num processo de poesia e música, e aí pensar nos discos, mas com certeza a palavra veio primeiro, as palavras vieram primeiro. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, fechada, lacrada e selada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Bom, e hoje que você conseguiu conciliar nesse caminho, como o artista que você está em ebulição constantemente, sempre criando, tentando levar coisas maravilhosas para o seu público, você está assim, contente, está satisfeito? Satisfeito mesmo, assim, completamente. Acho que o poeta, o artista nunca está satisfeito, né? Eu acho que no plano, pelo menos, da criação, a gente está sempre insatisfeito. Talvez nessa questão mais operacional da vida em si, eu me sinto mais sereno, digamos, né, com relação à carreira. Foi um começo muito difícil na época, né, foram muitos desafios. Eu disse numa entrevista recente que na época em que eu tinha aí 20 e poucos anos e lutava pelo meu espaço, não existia esses editais todos, né? A gente tinha que correr atrás dos espaços com a fitinha, cassete, enfim, para ver se a gente conseguia, enfim, fazer um show, né, participar de alguma coisa e tal. Gravar disco também era uma coisa muito difícil, hoje é mais fácil. Então acredito que no plano da criação eu ainda tenho muita coisa para fazer, ainda estou, digamos que insatisfeito com algumas coisas com relação à criação, mas no plano da vida do dia a dia, eu estou mais tranquilo. Eu acho que realizei bastante coisa, já plantei uma árvore,
ou várias, já tive filhos, né, já escrevi livros. Eu acho que consegui esse tripé, digamos aí, né, então já realizei tudo. Mas é o que eu falei no começo, né, um artista de verdade, ele nunca pode estar satisfeito. Eu costumo dizer que quando eu faço um trabalho, ele já começa a envelhecer rapidamente, e eu já penso em outro. Eu estou sempre pensando no outro, no trabalho que vem após concluir esse. Claro, me dedico completamente no trabalho que eu estou realizando, mas ao finalizar eu já penso em outro, porque as coisas são assim, por ser, sabe, Cido, por ser poeta, por ser professor, por ser escritor, por ser músico, enfim, compositor, faço parcerias. Então a gente está sempre com a cabeça em ebulição, entendeu? Sempre pensando em algo que possa, né, que a gente possa fazer, que eu possa fazer, para manter esse processo criativo sempre atual e sempre em movimento, né? Tens os olhos de Mona Lisa, pele de seda, cabelos cachos da noite no sorriso do ar. Tens os mares nas mãos e os pássaros na voz. Na alma tu tens a luz, morena é tua tez. És cajarana de vez, manga, cajá, carambola. És murici, castanhola e ser criança outra vez. Como é esse processo, Reinaldo, de você escrever um poema? Toda poesia pode ser musicada? Cara, essa é uma questão que muita gente levanta e eu acho que pode. Dizem que João Cabral de Melo Neto não gostava de música, né? Mas eu vejo muito a musicalidade dos poemas, aquele poema concreto, né? Poema de cimento, né? Mas eu vejo muita música ali. Uma vez eu musiquei Ismália, né? Do Alfonso de Guimarães, e encontrei muita musicalidade ali, porque Alfonso de Guimarães tocava também, era músico, né? Tocava um instrumento, né? Não sei se tocava bem, mas dizem que ele tocava um instrumento. E aí existe muita musicalidade nesse poema. Alguns poetas são mais musicais, outros nem tanto. Por exemplo, Drummond tem poemas que realmente não é que não se consegue musicar, mas que são mais difíceis. Mas você pega um José, né? E agora José do Drummond, o Paulo Diniz, né? Regravou, e tiveram aí outras regravações, e que é muito musical. Então, se pode ou não pode, eu acho que depende muito do poema, né? Poema que precisa dar aí não se pode mexer, né? Para ver a métrica, para se colocar numa música, enfim, numa melodia. Quando Ismália enlouqueceu, foi-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Mas eu acho que a maioria, talvez um ou outro, é uma resposta muito difícil, viu, Cid? Eu acho que existem alguns poemas que por exemplo, o Haikai, né? Três versos, né? 3 versos que representam aí um calhamaço, né? O Haikai, essa poesia de origem oriental, enfim. Talvez um Haikai não dê para musicar, mas eu tenho musicado muitos poemas e eu não tenho encontrado muita dificuldade. Eu não sei se eu respondi, Cido, mas acredito que boa parte dos poemas pode ser musicado, sim. Respondeu sim, Reinaldo, respondeu sim. Agora, para você que está sempre pronto para criar, né? Como você se inspira, né? É mais fácil compor uma música ou escrever um poema? Não, é relativo, assim, são coisas relativas, depende muito eu não tenho uma disciplina diária de sentar para escrever poemas ou sentar e fazer música. Eu tenho o meu tempo, cada artista tem o seu tempo próprio aí de fazer. Claro que eu estou sempre escrevendo, não diariamente, mas estou sempre escrevendo, porque isso também é resultado da leitura. Eu estou sempre lendo também, sempre buscando leituras novas, paralelas, sempre um livro que me arrebate, né, que me tire do chão.
Eu costumo dizer que a grande literatura ela é para colocar o leitor em pé de guerra, não é para quietar, né? A literatura que aquieta é de autoajuda, talvez um pouco a filosofia, né? Mas a grande literatura, né, os grandes autores, são para colocar os leitores em pé de guerra. Então, eu estou sempre procurando um livro que me ponha aí em pé de guerra, sempre buscando esses livros. Então, é resultado dessa leitura, desse universo em ebulição, que aí eu acabo escrevendo. Eu escrevo muito nas redes sociais, como uma forma mais de laboratório, né, ali de compartilhar um pouco do que eu escrevo com as outras pessoas, e aí, né, existem ali alguns comentários que são leituras que eu acabo também aproveitando, porque são leitores, né, e isso serve também para o exercício da escrita, né, então, também não sento para fazer música, assim, vou sentar e vou fazer uma música. Eu percebo que existe ali um sinal de que pode sair alguma coisa, quando eu estou mais propenso a tocar um violão, ou então quando eu estou mais propenso a escrever um poema. São coisas que como eu falei no início, entram em conflito, mas no final acaba se adequando, né, se ajeitando. Ensinar por ensinar é saco sem fundo. É preciso vivenciar, ter leituras do mundo para não se deixar oprimir. É preciso ver, pensar e agir. Mas as duas coisas são difíceis. Escrever um poema é tão difícil quanto escrever um conto. Escrever um conto é tão difícil quanto escrever um romance. Porque essa dificuldade ela é muito relativa, porque depende muito do que você tem ali no momento. Eu já escrevi um romance em 7 dias e tem romance que eu não concluí ainda. Tem poemas meus que estão na gaveta, que eu não consegui concluir. O final é uma coisa absurda. O final de um poema, de uma obra, é um surto. O começo dela, mas o final também assusta muito. Como que eu vou finalizar isso? Então, por isso que eu costumo dizer que eu sempre começo um romance quando eu já tenho o final. Nem sempre é assim, mas geralmente eu começo quando eu tenho ali o final em vista. Nem sempre é esse final. Mas é difícil. Escrever e fazer música, fazer arte, né, Cido? Fazer arte, criar, é realmente uma coisa muito difícil, eu acho, cada vez mais difícil. Explicar por explicar é só lero. É preciso ser e estar, ir além do 10 e do 0. Bom, a inspiração a gente sempre busca, né? Estamos vivos e tudo que acontece na vida é uma fonte de inspiração, né, Reinaldo? Presente, passado, né? Meu trabalho todo, o material da minha escrita, das minhas composições, tudo em função da minha infância, digamos, da minha vida, do meu passado, mas reinventado. Não me interessa o passado que eu vivi, me interessa o passado que eu invento em cima do meu passado. Como diz um grande escritor que fala que né, a imaginação tem que trair a memória. Eu gosto dessa coisa de que a imaginação precisa trair a memória, porque o que eu imagino é muito mais interessante do que eu lembro. Por isso que um grande poeta, o T.S. Eliot, um poeta que eu admiro muito, também um ensaísta, enfim, um crítico, dizia que o poema não é um registro das tuas emoções, né, mas sim a fuga deles, né, a fuga dessas emoções, porque você já está distante disso e aí pode escrever algo que não vai ser não vão ser as tuas emoções. Então é isso. Hoje o adulto Reinaldo Bessa escreve sobre um passado reinventado, né? Porque não me interessa o passado, né? É o caso, por exemplo, desse meu último single, já adiantando, o Lira Espacial. Eu tenho um texto sobre ele que é os versos entrelaçados, né? Que vai Celo, monto, crio, domo, meu destino, invento versos, lira espacial. Eu vou intercalando os versos porque isso foi uma imagem que ficou da minha infância, que era quando minha mãe costurava para fora, né? E aí eu, muito pequeno, ficava vendo aquelas costuras, né, alinhavadas ali, aquelas coisas, aquelas linhas meio... E eu queria fazer uma letra, um poema, que é o Lira Espacial, é um poema musicado. Eu queria fazer um poema que fosse como se fosse essa costura entrelaçada. Por isso que os versos vão se entrelaçando e vai se complicando a ponto de, no show, eu errar a letra. Entendeu? Conheço esse labirinto
Sou homem, sou menino, sou mais. Essa imagem, você comentando sobre essa faixa que é o Lira Especial, que é esse single, você falando dessas linhas, e a gente chega a ouvir, inclusive, o som da máquina Singer que a sua mãe usava. Isso é muito marcante. Exato. E você trouxe uma coisa que eu não captei agora, porque a música, a melodia em si, o violão eu faço diferente porque eu utilizo só os bordões, eu não utilizo as rimas. É uma coisa que para mim surgiu assim de repente, uma coisa da criação mesmo. Os bordões e o ritmo da música é um trem, né? É um trem que me trouxe quando eu vim embora, enfim, de casa muito cedo. Mas você falou uma coisa que é muito certo, cara, porque é muito mais o barulho da máquina assim, né? Aquela coisa. Lira espacial é isso, né? Celo, monto, crio, tomo meu destino, invento versos, vida espacial, calor de pai, não morrer da... Você vê que eu não lembro, porque os versos são tão truncados, um dentro do outro, as palavras vão entrando umas nas outras, que muitas vezes eu preciso estar muito pronto para cantar essa música, entendeu? Mas é isso mesmo, cara, tem esse detalhe que você falou, eu preciso trazer isso pro texto. Tem o lance da máquina sim. Que era até uma máquina comum, né, na época, né? As nossas mães, as nossas avós usavam essa máquina Singer para poder fazer a costura, para poder acompanhar essa letra linda. Que gênero que é? É um shot? É um baião? Cara, ela começa como canção, ela tem uma mescla, aí ela começa como canção, e o refrão vira um chachado, um shot chachado, ali quase um baião, pode dizer que os três ritmos, aí, os três gêneros, shot, chachado, baião, porque não é a marcação do shot exatamente, não é a marcação do baião, nem é a marcação do chachado. Como eu costumo dizer, é um sertão high-tech, eu pego toda a minha influência que eu recebi dos ritmos brasileiros, do Nordeste, mais precisamente do Ceará, e trouxe para esse momento, e eu costumo dizer que eu coloco uma roupagem nova, que são essas influências do eletrônico, dos synths, né, dos samplers, né, dessas bandas que, desde o Nação Zumbi, né, dessa mescla de instrumentos, essa mistura de coisas, até agora, como eu costumo citar, a Baiana System, né, que é uma banda que eu escuto muito, que eu gosto muito, que tem essa leveza, tem essa coisa lírica, lúdica, mas ao mesmo tempo coloca um groove, né, um peso, uma coisa meio os tambores, e ao mesmo tempo essa coisa mais eletrônica. Eu adoro essa mistura, eu acho que você tem que manter uma essência ali, mas tem que atualizar, entende? Não pode ser aquele... tem que ter o sertão, que é uma coisa que diz muito respeito ao teu trabalho, à tua origem, às tuas influências, mas o tempo muda, né? Eu não posso ficar preso no tempo. O tempo me arrasta, me leva para o futuro que me alcance, enfim, né? O futuro que se vire comigo, não sou eu que tenho que me virar para o futuro que se vire comigo. Né? Então, porque eu estou indo. Então é isso, essa coisa dessas influências, essa coisa forte, e que traz, né, tudo isso da força da poesia e da música, né? Mais ou menos por essa linha aí, né? Incrível isso. Você falou de você transitar e estar sempre se renovando, né? Inclusive na escrita também, né, Reinaldo? Exatamente. Essa busca por algo que registre aí o seu tempo, né? Eu não tenho interesse nenhum em registrar uma poesia que já não condiz mais com o meu tempo, com o que eu vivo, né? Eu tenho que ser do meu tempo, homem do meu tempo. Eu tenho que falar das pertinências do que eu vivo, do que eu vivencio, né? Então, a coisa mais difícil que tem, o que dizem, os teóricos dizem, é o poeta ter a sua própria voz, a sua personalidade, ou o que eles chamam de estilo, né? E isso tem muito a ver com o que você tem para dizer e como vai dizer isso. Então, é por isso que o meu trabalho dialoga muito com a juventude, enfim, os mais jovens, né? Eu estou sempre nas escolas falando um pouco sobre poesia e tal, e existe essa resistência à poesia, de que poesia é uma coisa chata, desde os movimentos ali do barroco, o arcadismo, né? Enfim, vindo por todas as escolas, até chegar nessa modernidade, que é quando os modernos, né, o movimento modernista abre um pouco essa coisa da linguagem e vai para a pós-modernidade, que é tudo ao mesmo tempo agora. Uhum.
Então eu me relaciono muito bem com esse tudo ao mesmo tempo agora, porque eu acho que nós vivenciamos muito isso, né? Cabe ao poeta conciliar esse caos, né? Perceber, não colocar a ordem no caos, mas porque o próprio caos tem uma ordem, mas perceber essa ordem e trabalhar com ela. Eu acho que isso que é interessante. E tentar fazer com que a juventude entenda que poesia é uma coisa acessível, uma coisa bacana, uma coisa prazerosa de ler, né? Então, eu, como professor, tenho esse trabalho, né? Tentar fazer, pelo menos, com que as pessoas, a juventude, absorva melhor a poesia de uma forma, digamos, mais como leitor apaixonado, digamos assim, ou quase isso. Mas você sente ainda esse distanciamento, não chega a ser um preconceito, mas esse distanciamento da poesia, ainda você sente essa barreira ainda, Reinaldo? Cada vez maior, né? É uma coisa... A poesia nunca foi né? A poesia sempre foi para um núcleo ali, um grupo de leitores, especialistas ou escritores, né? E com o tempo ela acabou entrando em algumas outras ramificações, mas ainda é muito difícil, né? Há uma resistência muito grande em se editar a poesia, né? Há uma resistência muito grande em se ler poesia, porque poesia, não entendo poesia, né? Eu costumo dizer, como professor também, que na hora de você indicar um poeta para um aluno que está em formação, você tem que conhecer esse aluno, porque você não pode indicar um livro muito fácil, porque ele vai ler e vai dizer isso eu já sei, né? Então não me interessa. Ou você não pode indicar um livro muito difícil, porque ele vai dizer isso eu não alcanço, e aí vai desistir também. Então você tem que conhecer o aluno para você indicar aquilo que ele possa se identificar. Claro que não é uma coisa fácil. A mesma coisa é com o lance do mercado da poesia. Agora, falando como poeta, a poesia não vende, né? Alguns poetas ali podem discordar do que eu estou dizendo, e cabe, porque que bom, se vende, mas é uma coisa que não se resume, né? Sabe, Cido, a vender ou não vender. O poeta é poeta. Uhum. Entendeu? O poeta, ele não está poeta, ele é poeta. Poesia não é, poesia há ou não. Então você, como dizia Octávio Paz, né, tem poemas que não tem poesia. Verdade. Então você tem que colocar poesia. Ainda é muito difícil, viu, Cido? A poesia como produto, como comprar livros. Geralmente as pessoas compram romance, compram contos, compram crônicas, e talvez sejam, em alguns casos, textos mais acessíveis, porque são histórias, digamos assim, né? Enfim, é um assunto bem que vale aí a discussão, vale a conversa, né? Mas é muito, muito delicado mesmo. Esse é Reinaldo Bess, que lançou agora o Lira Espacial, que foi lançado agora no último dia 8 de agosto. E você também vem soltando aí singles, né, Reinaldo? Antes do Lira, você também já teve outros trabalhos, não? De uma leva de 8 discos, eu vou tentar resumir, porque a história é longa, de uma leva de 8 discos, começando em 94, quando eu lancei meu primeiro disco, Outros Sóis, que inclusive a Rádio USP me deu total apoio. Eu estava falando com você em off, essa casa sempre foi muito presente na minha carreira, como é agora. Eu sou muito grato, desde já, muito grato a essa casa, todos vocês, enfim. E de uma leva de 8 discos, 94, como eu falava, até 2006, né, eu lancei meu último disco, O Som da Cabeça do Elefante, parei um pouco, lancei meu primeiro livro de poesias, né, e aí fui contemplado com o Jabuti em 2009, e aí todas essas demandas da poesia do livro fizeram com que a música ficasse um pouco de lado. Então, depois de 10 anos, eu volto com necessidade, a vontade enorme de fazer disco, e fiz o álbum O Futuro Que Me Alcança, meu álbum mais recente, tem ali 9 músicas, né? Fiz um álbum mesmo, fiz um pouquinho antes da pandemia, comecei em 2018, mas aí veio a pandemia, e aí fizemos até, inclusive, gravação pelo WhatsApp, eu mandava vocais pelo WhatsApp, para conseguir, na casa dele, montar os vocais, eu já tinha feito a voz, né? Botava só os vocais e tal. E aí, depois desse álbum, eu lancei o Cura,
é sobre a pandemia, que é um single que eu gosto muito também, e mais recentemente, como você falou, o Lira Espacial, que são esses 2 últimos singles, né? O Cura e o Lira Espacial. O Lira é o mais recente, como você falou, lancei agora no dia 8 de agosto, e é um single que eu curti muito fazer, também é uma música de experimento, tem essa coisa da poesia, a poesia é muito forte, está tendo um resultado muito bacana da parte dos ouvintes, enfim, né, das plataformas de streaming, está muito bacana. Bom, e aí você conta com o grande Gabriel Levi no acordeon, os arranjos aí do grande músico e arranjador Caio Zan. E também, além das outras belas conversas, né, a maturação das ideias, né, Reinaldo, que você sempre tem com o Marcelo Abud, com o André Minassian, enfim, é um grupo muito, muito rico, não? Exato, que bom que você lembrou, Ciro, porque às vezes eu esqueço, cara, das pessoas, entendeu? Que bom, o Gabriel Levi, cara, um luxo, esse cara fez um trabalho lindo, Lira Espacial, várias sanfonas ali, né, e de várias vozes das sanfonas, um luxo, cara. Aí o Caio Zan é arranjador, também músico do disco, cara super caprichoso. O André Minassian, que acompanha tudo, é o produtor, né, e o Marcelo Abud, o André Minassian e o Marcelo Abud, né, que é um irmão, que é um amigo, irmão, meu produtor, meu agente, enfim, que está comigo desde o meu primeiro disco, 94, até agora. A gente está nessa batalha, nessa luta boa pela arte brasileira, pela música brasileira, e a gente, apesar da dificuldade, nós estamos aí na estrada e colhemos já vários loiros aí, porque é essa estrada, cai, levanta e vamos em frente. Reinaldo Bessa, que honra falar com você. Vamos ouvir agora juntos esse seu novo single, que é o Lira Espacial. Muito obrigado de verdade por você estar com a gente e poder dividir aí toda a sua riqueza. Obrigado de coração. Maravilha. Viu? Eu que agradeço, querido. Um abraço grande, viu? Gratidão mesmo. Celo, monto, crio, domo, meu destino. Vento verde, vida litoral. Meu peito é o mundo todo é o meu quintal. Canto, tento, rumo, sonho, desde pequenino. Invento versos, lira espacial. Calor de pai no morrer da tarde. Colar de mãe no meu madrigal. Conheço esse labirinto. Sou homem, sou menino, sou mais. Sou estrela, sou poeira, sou sol. Canto, tento, rumo, tomo meu destino. Invento versos, vida litoral. Calor de pai no morrer da tarde. O mundo todo é o meu quintal. Selo, monto, domo, crio. Desde pequenino, vento verde, lira litoral. Meu peito é o mundo todo é meu madrigal. Conheço esse labirinto. Sou menino, sou homem, sou mais. Sou estrela, sou poeira, sou sol, sou cais. Sou o espaço sideral. Canto, tento, rumo, domo meu destino. Invento versos, vida litoral. Calor de pai no morrer da tarde. O mundo todo é o meu quintal. Selo, monto, domo, crio. Desde pequenino, vento verde, lira litoral. Meu peito é o mundo todo é meu madrigal.
conheço esse labirinto. Sou menino, sou homem, sou mais. Sou estrela, sou poeira, sou o sol, sou o cais. Sou o espaço sideral. De Papo pro Ar, produção e apresentação Cido Tavares. De papo pro ar.